queridos amigos, o meu nome é Júnior K e esse é o programa Lições Bíblicas. E aqui nós estudamos a respeito da lição da Escola Sabatina referente a cada dia da semana. E hoje nós iremos analisar a parte da quinta-feira que tem como título As Consequências. As consequências de quê? As consequências da queda, parte 1 e parte 2, que nós vimos na terça-feira e na quarta-feira. Então, preparados para começarmos mais uma lição de Escola Sabatina? Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e vamos nessa! Bom, pessoal, nós vamos ler um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículos 10 até o versículo 19. Mas nós vamos analisar esses versículos e ver o que esses versículos revelam sobre as consequências que acarretaram com o pecado, com a desobediência de Adão e de Eva, e o quanto eles haviam sido corrompidos por essa desobediência, por esse pecado. Então vamos começar a leitura pelo versículo 10, que diz o seguinte: Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui o versículo 10 já nos mostra algo interessante. Quando o homem ele peca, ele foge de Deus. E nós vemos aqui que tudo que Deus havia feito na semana da criação começa a se degradar, começa a desmanchar, E o relacionamento que Deus havia criado entre todas as coisas também começa a ser manchado a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus. Por exemplo, nesse versículo, nós vemos que o relacionamento que Deus havia estabelecido com o ser humano começa a ser manchado. O homem, quando ouve a voz de Deus, ele se esconde, ele corre de Deus. Então o relacionamento de Deus com o homem começa a ser manchado. Vamos prosseguir no versículo 11 agora, que diz o seguinte: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora aqui nós vemos que o relacionamento entre um ser humano e outro também foi manchado, pois Adão começa a colocar a culpa em sua mulher. E esse também é um ponto interessante sobre o quanto ele estava já corrompido pelo pecado. Em vez de ele admitir o seu próprio erro, ele começa a colocar a culpa em outra pessoa. E não é isso que nós fazemos, na maioria das vezes, quando somos pegos fazendo coisas erradas, colocamos a culpa em fulano e em ciclano, e isso é uma consequência do pecado. Então o relacionamento entre um ser humano e o outro também foi manchado a partir do pecado. Vamos continuar a leitura no versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse versículo aqui, nós vemos aí então as consequências para a cobra. A cobra ali, por se deixar possuir pelo inimigo, rastejaria. A cobra ela não rastejava, mas a partir desse momento, uma das consequências da cobra era rastejar e então comer pó durante toda a sua existência. E também Deus colocaria inimizade entre a mulher, o descendente da mulher, que é Cristo, uma profecia messiânica, de que Jesus viria e venceria Satanás. Vamos aos versículos que se seguem, e agora o versículo 16, que diz o seguinte: E a mulher disse:
multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, aqui as consequências para a mulher, né? Ela teria que sentir dores de parto, né? Como se hoje vocês, mulheres que têm filhos, sabem como é a dor de parto, mas antes não era assim. Mas essa é uma consequência do pecado. E agora vamos ver a consequência para Adão. Versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, a consequência para Adão, que era como um rei, né? A criação de Deus obedecia a Adão e via Adão como um ser supremo e superior. Mas agora Adão não mais teria aquelas regalias de, por exemplo, não ter que fazer muita coisa para a terra produzir para que ele pudesse comer. Ele agora teria que trabalhar arduamente, suar, arregaçar as mangas mesmo e ir lá, cavar o buraco, plantar, regar, colher para poder comer. E nós vemos aqui também que o relacionamento entre o ser humano e a natureza também foi rompido, porque antes Adão não precisava fazer muita coisa para que a terra lhe desse o fruto, mas agora ele teria que fazer muita coisa, trabalhar arduamente, suar, e para a terra poder dar o seu fruto. E também nós vemos aqui uma das consequências maiores do pecado, que é a morte, quando Deus diz que do pó viestes e ao pó tornarás. Então, a partir desse momento, o ser humano não viveria mais eternamente como Deus assim planejou, mas por consequência do pecado, o ser humano teria que morrer. Então, essas são algumas das consequências do pecado, né? E o pecado também gerou e gera muitas outras consequências que nós vemos, né, por aí, e nós vemos em nossa vida. Então, meus amigos, quando o homem desobedece a Deus, quando o homem quer desobedecer a Deus, as consequências são terríveis. Se o homem não desobedecesse a Deus, o mundo hoje seria totalmente diferente. Mas o homem escolheu desobedecer a Deus, e nós escolhemos muitas das vezes desobedecer a Deus. Por isso que há consequências terríveis na nossa vida. E depois nós ficamos reclamando: mas Deus não faz isso por mim, Deus não faz aquilo por mim. Obedeça primeiramente a Deus. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Bom, meus amigos, esse foi o estudo de hoje, um pequeno comentário aí sobre a lição da parte da quinta-feira, que está excepcional essa lição dessa semana. Então, meus amigos, espero que eu tenha conseguido ajudar a vocês aí, tirar algumas dúvidas. Se restou alguma dúvida ainda, deixe a sua pergunta aqui no comentário e eu estarei respondendo amanhã no programa Conhecendo a Verdade. Se você também tem outra pergunta que não é referente à lição, também pode mandar a sua pergunta nesse vídeo mesmo, ou no vídeo do Conhecendo a Verdade, e amanhã eu estarei respondendo à luz da Palavra de Deus. Então, pessoal, é isso aí. Que Deus os abençoe e que possa multiplicar bênçãos especiais, bênçãos espirituais na vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, e amanhã o estudo adicional e também o programa Conhecendo a Verdade. E nunca se esqueçam: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.